Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, quero iniciar agradecendo ao líder do meu partido, o senador Rodrigo Hollenberg, pela oportunidade de falar pela liderança, no tempo de liderança, num momento tão importante que nós temos na tarde de hoje no Senado, quando nos preparamos para votar o Plano Nacional de Educação, que nesse momento se encontra em negociação entre líderes e o relator desta matéria no Senado, e que significará uma importante vitória dos movimentos organizados na luta da educação pública e gratuita em nosso país, e que a sua vitória, a sua aprovação hoje aqui faz com que nós todos tenhamos esperança de que suas metas se transformem na realidade mais imediatamente possível na vida das crianças e jovens do nosso país. Ontem, senhora presidente, 10 de dezembro, foi o dia de se comemorar os 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento promulgado há mais de 6 décadas, ainda sob o impacto dos horrores da Segunda Grande Guerra, e que permanece como um dos mais importantes já produzidos, visando o reconhecimento e a observância dos direitos fundamentais da pessoa humana. Quero, nesse momento, também saudar o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que se iniciou no dia de ontem aqui em Brasília, organizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e a sociedade civil e organizações internacionais, com mais de 10 mil inscritos e 80 países presentes, que discutem o rumo da luta dos direitos humanos no mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem sido de capital importância para a aplicação destes mesmos direitos em todo o mundo e de condenação às violações dos direitos humanos. Consolida-se no planeta a ideia de que o respeito aos seus princípios é um marco civilizatório e condição básica para a construção de um mundo mais justo e igual para todos. Em nosso país, apesar dos insistentes esforços de diversos governos na área dos direitos humanos, ainda persiste um grande número de pessoas que encontram dificuldades no exercício de sua cidadania e de seus direitos fundamentais. Superar essa situação exige a participação não só do Estado, a quem cabe a responsabilidade primordial, como também de toda a sociedade, por suas entidades e organizações, para que se possa garantir, mais do que um marco legal e de cidadania, uma cultura de tolerância, solidariedade e de paz. Apesar de não estabelecer obrigações jurídicas aos Estados signatários, a força da Declaração Universal dos Direitos Humanos está fundada em uma visão ético e política de construção de uma nova humanidade, com liberdade, igualdade e dignidade. Quis o destino que essa data coincidisse com as homenagens fúnebres ao grande líder africano Nelson Mandela, num momento histórico em que tanto se reclama por ética na política em todo o mundo, o sorriso largo de Madiba parece nos iluminar com a esperança e a força de seu exemplo. Ao assistirmos às unânimes manifestações de pesar de líderes de todos os governos do planeta, certamente ficaria difícil para um jovem que não tenha vivido aqueles turbulentos anos 70 e 80, compreender como pôde reunir tanto consenso aquele que foi um dia o mais antigo prisioneiro político do mundo. Líder da resistência armada, organizada pelo Congresso Nacional Africano, foi preso por uma operação partilhada entre a CIA norte-americana e a polícia política do apartheid, condenado à prisão perpétua em 1964, acusado de subversão e alta traição ao seu país. Seguiram-se 27 anos de confinamento nos cárceres sul-africanos. Durante todo esse período, foi taxado como terrorista pelas autoridades governamentais da África do Sul e das principais potências ocidentais. Por diversas vezes, esses países, em nome da Guerra Fria,
obstaculizaram na Organização das Nações Unidas moções de condenação ao regime do apartheid e de sanções econômicas àquele governo. Mas as cenas dos constantes massacres das populações negras nas favelas e guetos foram provocando um crescente clamor na opinião pública mundial, que, somado às fortes pressões do Partido do Congresso Nacional Africano em luta permanente, levaram finalmente ao fim do regime racista. Madiba foi libertado em 11 de fevereiro de 1990. E é neste momento que Mandela surpreende o mundo. A voz que se escuta não é de rancor ou de vingança. Numa história cheia de exemplos em que os discursos mudam conforme a posição do líder político quanto ao poder, ele prega coerentemente os princípios da democracia, da igualdade, da fraternidade e da justiça social. Ele propõe um futuro de conciliação e paz para o seu povo. 4 anos depois de sua libertação, eleito presidente, afirma em seu discurso de posse de 10 de maio de 94, esta união espiritual e física que partilhamos com esta pátria comum explica a profunda dor que trazíamos no nosso coração quando víamos o nosso país despedaçar-se num terrível conflito, quando víamos desprezado, quando o víamos proscrito e isolado pelos povos do mundo, precisamente por ter se tornado a sede universal da perniciosa ideologia e prática do racismo e da opressão racial. É esse Mandela lutador, destemido e exemplo de integridade ética e política que queremos neste momento homenagear. É esse genuíno combatente pelos direitos humanos que quero reverenciar na coincidência dessas datas de sua passagem e do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E acredito que a maior homenagem que esta casa pode prestar nesse momento da instalação imediata da CPI que requeremos para investigar e determinar as causas do extermínio de nossa juventude negra. Essa chaga cotidiana que, assim como o apartheid no passado, ofende a nossa humanidade e o nosso status civilizatório entre as nações. O exemplo de Mandela nos anima de que será possível um dia em que tenhamos o nosso país uma sociedade igualitária, sem ódios ou preconceitos, um país de justiça e de paz, portanto, um país sem racismo. Essa CPI certamente poderá dar uma contribuição essencial para esse futuro. Muito obrigada, presidente, pela tolerância.